Bem-vindo! Começando a nossa live agora, glória a Deus, estamos no horário. E o nosso tema de hoje é como entrar no assunto da salvação. Então você que já está chegando por aqui, já vai ficando por aqui, porque nós estamos, infelizmente, quase encerrando a nossa série de lives Esforça-te para ganhar almas. Eu não sei se você conseguiu participar assim de todas as lives ou de algumas lives, mas eu quero dizer que hoje é um dia muito especial e amanhã vai ser o fechamento dessa série de lives, tá certo? Eu quero só confirmar aqui primeiro, que eu tô falando um monte de coisa, né? Vai que o áudio não tá saindo. Deixa eu confirmar aqui o áudio para ver se tá tudo ok. Mas já quero deixar esse recado para você importante, tá? De que nós hoje estamos praticamente encerrando essa série. Amanhã vai ser o nosso último momento de encontro aqui e claro, nós vamos ter outros temas, né? Não fique, acabaram as lives, não. Claro que não, nós vamos ter as nossas lives, vai ser uma bênção, eu creio. Mas essa série, Esforças para Ganhar Almas, foi uma série, eu pelo menos eu posso dizer que eu fui muito ativada, né? Na minha fé, muito ativada nesse coração que pulsa o coração de Deus, de querer ganhar almas, de querer fazer a diferença. Foi algo assim extraordinário para mim. Eu espero sinceramente que para você também tenha sido. Deixa eu só confirmar aqui como é que está o nosso áudio, ver se está tudo ok. Se já está funcionando aqui para você a nossa live. Só um minutinho, gente. Deixa eu só confirmar aqui como é que está. Tá funcionando. Ótimo. Primeira missão pra gente que tá chegando, você já sabe, né? Quem já tá aqui acompanhando todas as lives, todas as quintas e sextas, meio-dia, nós estamos aqui compartilhando as verdades da palavra de Deus, treinamento para sua liderança, para você desenvolver uma liderança frutífera. E sempre nós começamos as nossas lives com o seguinte dever de casa. Deixa eu só ajustar aqui a nossa, acho que eu que tenho que ir mais pra cá, né? Com o seguinte dever de casa. Qual que é o nosso dever de casa, gente? Encaminhar essa live que está começando agora para pelo menos 10 pessoas. Como é que você faz isso? Você vai clicar aqui nesse aviãozinho que tem aqui no cantinho do seu celular e você vai encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Eu vou fazer isso agora, eu tô com meu celular aqui e eu dou 30 segundos para você também fazer isso, nos ajudar a divulgar, fazer esse trabalho de um missionário, de evangelista, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esse assunto que nós vamos tratar hoje, ainda que elas não assistam ao vivo, elas vão assistir em algum momento, tá? Inclusive eu já quero perguntar aqui, saber quem está acompanhando aí essa série de lives. Eu sei que uns assistiram uma, duas, outros. Tem gente que eu sei que maratonou, que assistiu tudo mesmo, né? Glória a Deus pela sua vida. Mas alguns não puderam. Então, se você de repente não pôde, eu quero dar um recado para você especial. As nossas lives estão todas salvas no feed. Então você pode depois tirar um tempo, se atualizar, se capacitar ministerialmente. Estou terminando aqui de enviar. Dedo ágil a terminar aqui de enviar. Pronto, finalizei. Certo? Gente, olha, Flor de Cabra, eu tô falando do Pastora, saudades, eu estou assistindo depois porque o horário tá meio apertado. Olha, então a Flor de Cabra, ela não tá assistindo, hoje ela tá ao vivo, né? Glória a Deus por isso. E eu sei que ela já tá com saudades, né, das lives, ela tá falando aqui. Então, hoje ela tá aqui conosco, glória a Deus por isso, mas ela não tá conseguindo assistir nos horários. Eu até tenho sentido de fato a sua falta, viu, Kelly? E aí, o que acontece? Você pode assistir depois no feed. É claro que eu prefiro que você esteja ao vivo, né? Que todos vocês estejam ao vivo, porque a gente consegue interagir melhor. Você manda uma pergunta, fala alguma coisa. Olha, Yasmin tá chegando por aqui, seja bem-vinda, Yasmin, a paz. Então você vai mandar alguma coisa que a gente consegue interagir melhor com você. Mas se você não estiver conseguindo acompanhar ao vivo todas essas lives que nós tivemos, eu acho que nós já estamos na sétima, oitava, não sei, acho que é mais ou menos isso, né? Acho que essa é a sétima e a próxima a oitava, então, gente, foram várias. E, olha, a Sofia também tá por aqui, a Sofia também tá mandando um abraço, a paz, Sofia, seja bem-vinda. Gente, quem perdeu algum vídeo dessa série de lives, eu aconselho você, assista, depois volte lá, tire um tempo para você se capacitar ministerialmente, porque, como eu disse, para mim foi muito transformador. Foi uma bênção, foi renovador. Eu tenho certeza que para você também pode ser um instrumento, uma bênção de Deus de ativação. Porque às vezes, né, olha esse tema interessante, nós falamos aqui a respeito de ganhar almas. Não é um tema, né, que a gente vê tratando, né, as pessoas tratando assim, né, como assim, trazendo à tona, trazendo lives para falar a respeito. Então, a nossa intenção aqui não é trazer necessariamente, isso daqui vai fazer sucesso, isso daqui vai dar... Não, a intenção não é essa. A intenção é trazer aquilo que Deus está reverberando no nosso coração. E Deus tem ministrado no coração da nossa igreja local ganhar almas, que pessoas sejam alcançadas por Jesus, pessoas sejam batizadas, pessoas sejam bem cuidadas. Então aquilo que nós temos vivido na prática do nosso ministério, nós procuramos trazer com genuidade aqui para você, de uma forma genuína, para que você possa receber exato aquilo que a gente também está recebendo, porque eu sei que Deus, ele faz essa ativação, né, entre colegas de ministério. Nós somos líderes, nós somos colegas de ministério, você que está aqui acompanhando, pode ser um missionário, pode ser uma pastora, um pastor, um líder de célula, um membro ativo na sua igreja, enfim.
Eu sei que você pode ser ativado através dessas lives, essa é a nossa intenção. Não é falar necessariamente aquilo que as pessoas querem ouvir, mas é trazer à tona aquilo que Deus está comunicando à sua igreja, tá certo? Então eu tô feliz que você tá por aqui. Quem já encaminhou aí essa live para pelo menos 10 pessoas, se você não encaminhou, clica aqui e encaminha, tá? A Yasmin colocou aqui, bora para mais uma live, bênção, amém, glória a Deus por isso. Se você não encaminhou, encaminha aqui. Se você já encaminhou, escreva aqui no nosso chat, já encaminhei aqui. Como eu tô com a câmera frontal, eu tô conseguindo ler todos os comentários, tô conseguindo acompanhar junto com você, tá? Quando eu não tô assim com a câmera frontal, tem que estar acompanhando no outro celular, mas tá tudo certo. Gente, vamos lá então para esse tema de hoje poderoso. Estamos na penúltima live, acho que essa é a nossa 7ª live do tema Esforça-te para ganhar almas. Deus seja louvado, glória a Deus por todas as coisas, porque nos permitiu avançar nesse tema, aprender um pouco mais, ativar o nosso ministério, ativar o nosso coração nesse sentido, porque, gente, muitas são as pessoas que estão mortas espiritualmente. Dentro das igrejas nós podemos falar isso. Pessoas que não encontram propósito de ganhar outras pessoas para Jesus, porque elas se contentam com a sua própria salvação. Se é que nós podemos chamar isso de salvação, porque eu tenho certeza que uma pessoa salva de verdade, ela queima no seu coração aquilo que também queima no coração de Deus, que é que outras pessoas sejam alcançadas. Ela quer que outras pessoas conheçam a luz de Jesus que alcançou a vida delas. Não pode ser diferente comigo e com você. Isso precisa queimar no nosso coração. Então eu posso dizer para você que muitas pessoas elas estão mortas espiritualmente porque elas estão só procurando uma bênção, um milagre, uma cura, que é muito bom você buscar em Deus, e Deus é provedor. Deus pode te abençoar, Deus pode te curar, Deus pode te libertar, Deus pode fazer uma obra na tua família. Isso tudo é uma verdade da palavra de Deus. Deus, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus do presente, é o Deus que realiza milagres, é o Deus que fez milagres lá no tempo de Jesus, é Deus que fez as águas se abrirem lá diante de Moisés, é o mesmo Deus. Ou seja, Deus ele é real, ele continua agindo no nosso meio, você pode buscá-lo dessa forma. Mas entenda que muito além de você buscar aquilo que Deus pode te dar, você precisa ter no seu coração aquele coração que fala, Senhor, eu quero retribuir de alguma forma o que o Senhor tem feito por mim. E como que nós retribuímos aquilo que Deus faz por nós, querido? Nada mais, nada menos do que fazendo aquilo que Deus se agrada. Você já parou para pensar o que agrada o coração de Deus? O coração de Deus, ele se agrada. A Bíblia nos diz que Deus não quer que nenhuma pessoa sequer se perca. A Bíblia nos diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Então pare para pensar o que realmente agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus são vidas, são pessoas que se prostram diante dele. E já pensou o privilégio, querido irmão, de você ser um instrumento de Deus para a vida de alguém? Essas lives, elas serviram para nos ativar nesse sentido, para que a gente saia da mornidão espiritual, para que a gente saia daquele ministério sem propósito, que às vezes a gente vai para a igreja porque o nosso líder está nos cobrando, está nos exigindo, porque nós precisamos participar de alguma coisa. Não, você pode ir para buscar ao Senhor e também para ser cheio, para que você transborde na vida de outras pessoas. Olha, a Flor de Quiabo disse assim, o coração de Deus pulsa por vidas. Então olha só, Kelly, você na sua loja, aonde você está, você pode ser um instrumento de Deus. Você sabia que aí na sua loja podem entrar pessoas que às vezes elas entram com o coração entristecido e elas estão procurando um escape às vezes através do consumo. Eu vou comprar uma blusa para me sentir melhor, vou comprar um vestido para me sentir melhor, mas às vezes é um escape que elas estão buscando porque elas estão se sentindo fracassadas no seu relacionamento conjugal, elas estão se sentindo fracassadas na criação dos seus filhos, na sua vida espiritual, enfim. E você, onde você estiver, você pode e deve ser um atalaia do Senhor. Tá? É isso que nós temos falado todas essas lives, todos esses dias, todas as quintas e sextas nós estamos aqui, e eu creio que Deus ele pode usar a vida de cada um de nós, por menor que a gente acha que seja. Pastora, não me sinto capaz. Você é capaz pelo Espírito de Deus. Entenda que não diz respeito a você, a uma capacitação natural, mas é uma capacitação sobrenatural, daqueles que buscam ao Senhor. E eu quero começar essa live perguntando para você, você tem buscado a face de Deus? Você está orando? Você está buscando? Eu fico feliz que você está aqui, porque se você está aqui, é sinal de que você quer algo mais. Você não está perdendo tempo na internet. Gente, nós não estamos aqui para perder tempo. A gente não está aqui para encher linguiça. Já ouviu essa expressão? Para encher linguiça, né? Para, vamos colocar aqui qualquer coisa. Não. A nossa intenção aqui é trazer uma mensagem relevante, é trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Tá certo? Olha só, a Isete disse, é verdade, amém. Vamos entrar aqui no nosso tema, tá? A gente já tá na live, o bonde já tá andando, mas é muito importante dar fluidez ao Espírito Santo para ministrar aquilo que realmente tem que ser ministrado.
nesse momento eu quero trazer para você o nosso tema da live de hoje. Inclusive, hoje não estamos no nosso flip chart, né? Aquele cenário que a gente está com as canetinhas e tal. E porque o tema de hoje é pertinente, é mais mesmo uma conversa com você. Então, não vi necessidade de a gente fazer as anotações. E é bom variar também, né? Não ficar só de um jeito, só de outro. Inclusive, o pastor, né? Muitos não acompanham, o pastor, não veio um pastor aqui nas lives. O pastor é muito mais dos bastidores. Então, assim, no dia a dia da igreja local, uma pessoa extremamente dedicada. Meu esposo, eu louvo a Deus pela vida dele, porque eu digo pra ele é 1 em 1 milhão. Meu esposo, ele é uma pessoa, assim, de Deus mesmo. E que soma muito no nosso ministério. Um soma com o outro, né? Então é um ministério só. Enfim. E aí, ele que investiu, né? Me comprou o Flipchart para poder ministrar os nossos conteúdos. Me presenteou com as canetinhas. Tem um estojo, assim, cheio de canetinhas que eu tava. Lembra que você tava. Quem acompanhou aí viu que as canetas estavam mais para lá do que para cá, né? Que o Miguel tinha gastado tudo, então ele comprou um estojo novo, cheio de canetinhas. Tudo isso é investimento. E ele tá fazendo um novo cenário, né? Um novo espaço pra gente gravar as lives também, pra gente poder ter essa diversidade, né? Poder tá no Flipchart, tá aqui nesse cenário, tá? Pra não cansar, pra gente poder estar variando também, ter essas outras possibilidades aí que vai trazer uma didática melhor para aquilo que a gente está trazendo, para que facilite a sua compreensão, legal? Então, desde já quero agradecer ao meu esposo que tem investido sempre, né? Que tem sempre investido aqui nessa família do Reino Academy para que a gente possa crescer e avançar cada vez mais. Então, vamos lá, gente. O nosso tema de hoje é como entrar no assunto da salvação. Inclusive, só um detalhe, tá? A Esté tá aqui comigo, então se chorar, você já sabe que eu vou interromper a live para pegar ela aqui, para não deixar ela chorando. Mas por enquanto ela tá dormindo, glória a Deus por isso, creio que assim permanecerá. Vamos lá então? Só para você estar preparada, tá? E eu também tô preparada que caso aconteça alguma coisa, a gente tá ciente de que é isso aí, né? É vida real, a gente tá aqui gravando live, mas é criando filho ao mesmo tempo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, faz parte. Então nosso tema de hoje é como entrar no assunto da salvação. Gente, todas essas lives nós falamos de tanta coisa, foi tanta coisa que nós falamos. Eu lembro que teve uma live que nós falamos de 12 estratégias para ganharmos almas, 12 dicas práticas para nós ganharmos almas. Não sei quem perdeu essa live, volta lá, assiste, foi preciosa. Mas hoje eu quero trazer para você, basicamente, como que nós vamos entrar nesse assunto de salvação. Eu não sei você, olha, a Noilma tá por aqui, né? Seja bem-vinda, Noilma, Izete, todos que estão chegando por aí. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa naturalmente tímida. Então, eu imagino que você também, assim como eu, tem um pouco de dificuldade de como entrar no assunto da salvação. Já pensou, você chega do nada com a pessoa, olha, você vai pro inferno. Já pensou uma coisa dessa? Né? Tem gente que, claro, cada um vai ter uma linguagem, vai ter uma forma, mas não necessariamente talvez essa seja a forma mais eficaz de você falar da salvação para alguém, não é verdade? E eu quero trazer para você basicamente 2 cenários. Que cenários são esses? Vamos prestar atenção aqui rapidinho, gente. Um cenário no qual você vai encontrar pessoas que você vai ter possibilidade de encontrar outras vezes. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes é alguém que você está colando nessa pessoa para ganhá-la para Jesus. É alguém que você já tem um contato. E o outro cenário é de pessoas que você vai encontrar possivelmente uma única vez e nunca mais. Às vezes é alguém que senta do seu lado no ônibus, é alguém que vai, que vai estar no Uber quando você está sendo transportado, que vai estar, não sei, numa fila de banco, que vai estar numa recepção de um médico quando você está esperando, que vai entrar na sua loja para comprar alguma coisa. Talvez pessoas que talvez você não tenha outras possibilidades de contato. Então, quero que você imagine comigo esses 2 cenários iniciais. Um de pessoas que você vai ter um contato reiterado, constante, e outros que você talvez não tenha mais contato. A abordagem com essas pessoas, elas são diferentes, claro, porque as situações são diferentes. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, né, já que o nosso tema é como entrar no assunto da salvação, presta atenção que a gente está iniciando. Como essa pessoa aqui você vai ter o contato constante com ela, é muito mais válido você aplicar, lembra aquela estratégia que nós falamos? Você ganha para você ganha para o seu grupo e depois você ganha para Jesus. O que significa isso? Primeiro você vai desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Então primeiro você vai estar mais próximo, você não necessariamente ainda vai convidá-la, quem sabe, para um culto, talvez ela vai ter uma resistência, né, para ir para o culto, para ir para a sua célula, mas você vai convidá-la, vamos fazer uma caminhada, me acompanha no supermercado, eu vou precisar fazer tal coisa, você vai lá comigo, você vai colar nessa pessoa nas situações em que você tenha no seu dia a dia. Esse é o primeiro cenário. E essa pessoa, como é que vai ser esse processo? É um processo um pouco mais lento, você tem mais tempo, né, entre aspas, porque o amanhã pertence a Deus.
Deus. Mas, pelo menos, presume-se que você tem um pouco mais tempo para investir nessa pessoa. Então, você vai caminhar com ela, você vai ganhá-la para si. O que significa ganhar para si? Cuidado, tá, queridos? Não se assuste com a expressão. O que significa ganhar essa pessoa para si? É você ganhar a amizade dessa pessoa. É você ganhar a confiança dessa pessoa. Assim Jesus fez também. Quando ele foi aproximando dos discípulos, primeiro ele ganhou essas pessoas para ele, para sua amizade, para sua companhia. E é muito mais fácil você ouvir alguém que você confia do que um desconhecido que aparece do nada, que brota do nada e fala assim: olha, entrega tua vida para Jesus. Quem é essa pessoa? Pera lá, quem que você pensa que é para falar isso para mim? Não é assim? Não é a reação que às vezes a gente vai ter? Quem que fulano pensa? É que ele pensa, né? Então, você não tem intimidade com essa pessoa. Esse cenário aqui você está construindo um relacionamento com essa pessoa, de estar mais próximo, de estar investindo. E após isso, o que vai acontecer? Você vai ganhar ela para você, que é a confiança, você tem uma intimidade, um relacionamento, uma amizade verdadeira com essa pessoa. Depois é mais fácil você trazê-la para o seu grupo, seja a sua célula, seja a sua igreja, e inseri-la. E quando eu digo isso, querido, é você trazer para esse ambiente de família que é a igreja local. É maravilhoso, isso é um privilégio. Você trazer para essa pessoa ser ministrada pela palavra de Deus, para essa pessoa ir para a sua célula, conhecer as outras pessoas que estão ali na célula, que são uma família, que devem ser uma família, ela vai interagindo, né? Às vezes é uma pessoa que não tem um ambiente de família, que está deslocada, que não tem a essência verdadeira do amor, e você está ali transbordando amor para essa pessoa, apresentando ela para o seu pequeno grupo, apresentando ela para a sua igreja local, e ela vai sendo ganha para esse ambiente também, através das comunhões, através de estar juntos, agora não somente com você, mas com a sua equipe, mas com a sua igreja, com a sua célula. Ok? E aí é natural que nesse processo, se essa pessoa se permitir ser tratada pelo Espírito Santo, é natural que ela vá entregar a sua vida para Jesus. Então veja que isso é um processo. Eu estou trazendo para você aqui o primeiro cenário, que é uma pessoa que você tem tempo para cuidar, tá? Como eu disse, tempo em tese, porque o amanhã pertence a Deus, não sabemos se de fato teremos tempo, mas presume-se que tenha tempo. Agora vamos aqui para um outro cenário de uma pessoa que você vai encontrar uma vez e talvez nunca mais. Aqui você vai precisar ser um pouco mais direto. Aqui você vai precisar aproveitar um pouco mais as oportunidades para ministrar sobre a vida dela, de uma forma direta, de uma forma assertiva, eficaz, sem você invadir o espaço dessa pessoa, é claro. Né? Sem você ofender essa pessoa, porque a intenção não é essa. A intenção é trazer clareza, a intenção é ser luz do Senhor sobre a vida dela, é ser um instrumento de Deus de fato. Quem está entendendo aí? Amém? Tá certo? Digita aqui no chat, amém. Então, primeira coisa, eu quero que você diferencie esses dois cenários. Agora, querido, independente do cenário, entenda algo. Independente do cenário, você pode e deve aproveitar todas as oportunidades. Uma coisa que nós falamos aqui, o que está lá em 2 Timóteo 4:2, nós falamos muito a respeito disso nas nossas lives. Em tempo e fora de tempo, todas as oportunidades nós temos que aproveitar para pregar a palavra de Deus. Depois leia o que está lá em 2 Timóteo 4:2. Você vai ver Timóteo orientando Paulo, dizendo assim, olha, Paulo, eu inverti, né? Paulo orientando Timóteo, dizendo assim, olha, Timóteo, prega, quer oportuno, quer inoportuno. Ou seja, mesmo que você ache que não tem oportunidade, mesmo que você ache que nem é oportuno pregar, você precisa pregar a palavra. Então são poucas coisas na palavra de Deus que você vê falar que é em tempo e fora de tempo. Geralmente a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, é o que está lá em Eclesiastes. Mas aqui Paulo está sendo enfático, a palavra de Deus tem que ser pregada em tempo oportuno e em tempo inoportuno. Você acha que não é oportuno, mas não perde a oportunidade. Porque você não sabe se você vai ver essa pessoa de novo, porque você não sabe o que essa pessoa está precisando. Às vezes uma pessoa que está com o semblante fechado do nosso lado, que a gente pensa assim, essa pessoa jamais vai aceitar aqui eu falar do Evangelho de Jesus. Pelo contrário, às vezes é a pessoa que mais está sedenta. É a pessoa que mais está necessitando, que mais vai se quebrantar. Então, gente, não tem como saber o que está no coração das pessoas. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. E além de aproveitar as oportunidades, uma outra dica e conselho prático nessa penúltima live da nossa série: seja coerente com a realidade que aquela pessoa apresenta. Aqui uma outra dica para mim e para você. O que é ser coerente com a realidade que a pessoa apresenta? Preste atenção. Se essa pessoa está doente, né, você não vai trazer uma mensagem, que vai destoar da realidade dela. Ela precisa ser ministrada naquilo que é a necessidade dela. Se essa pessoa está doente, você vai trazer uma mensagem de esperança. Não termina de matar essa pessoa, pelo amor de Deus. Você vai trazer uma mensagem de esperança. Você vai trazer uma oração de cura. Você pode orar por cura, sabia? Você pode, pastora, eu pensei que era só a pastora da minha igreja que podia orar. Não, querido, você é um instrumento de Deus aonde quer que você vá. Então você pode e deve, como discípulo de Jesus, ore por cura. Mas, pastor, e se eu orar e se a pessoa não for curada? Entenda algo, tá? Primeira coisa.
1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala a respeito dos dons espirituais. E lá no finalzinho, Paulo diz assim, buscai, pois, os melhores dons. Querido, aquilo que você busca é aquilo que você tem. Se hoje, de repente, você pensa assim, eu não tenho o dom de curar, eu não tenho o dom de fé, eu não tenho o dom, esse ou aquele que a Bíblia descreve, palavra de conhecimento, sabedoria, enfim. Se você acha que você não tem esse dom, você precisa buscar. Então, a primeira coisa que você precisa ter, sim, eu quero ser um instrumento de cura para alguém. Tem pessoas que não fazem questão. Eu quero, eu não sei você, mas eu quero orar pelas pessoas e elas serem curadas. Eu quero orar pelas pessoas e elas serem tocadas. Nós já temos experimentado essa atmosfera da nossa igreja local de curas, de milagres, de maravilhas. Então, calma lá, presta atenção. Primeira coisa é buscar. Você precisa buscar essa oração. Senhor, eu quero o dom de curar. Senhor, eu quero o dom de fé, de ser uma pessoa que vê milagres e prodígios acontecendo, porque eu tomo posse da tua palavra de que nós faríamos coisas maiores que o Senhor. Porque eu tomo posse da tua palavra de que esses sinais acompanhariam aqueles que crescem. Eu tomo posse dessa palavra da minha vida. E eu creio que você também. Amém? Então, a primeira coisa é buscar. Mas a segunda coisa é o quê? É praticar. Você só vai ver curas e milagres se você tomar uma atitude de orar por essa pessoa. Pelas pessoas que chegam até você, pelos pedidos de oração que chegam, às vezes são pessoas da sua família. Eu sei que é difícil orar pelos nossos familiares, na verdade, é difícil. E muitas pessoas têm medo de orar por outras, porque elas pensam, mas e se Deus não ouvir minha oração? Mas se essa pessoa não for curada? Mas se o milagre não acontecer, querido? Não tente fazer o papel do Espírito Santo, faça o seu papel. Qual é o seu papel? Ore. Qual é o seu papel? Interceda. Qual é o seu papel? Use a sua fé. Esse é o seu papel. E qual é o papel do Espírito Santo? Operar um milagre. Pronto. Tire esse peso de você. Faça a sua parte. E confie que o Espírito Santo vai fazer a dele. No tempo certo, Deus vai operar um milagre. Talvez você ore naquele momento e não aconteça, mas uma coisa eu vou dizer para você. Se você não orar, certamente nunca vai acontecer. Agora, se você orar, na medida que você busca, você vai experimentar milagres de Deus acontecendo. E eu digo isso, querido, com propriedade, porque nós temos vivido isso na nossa igreja local. Tá certo? Então é algo que nós temos buscado no nosso ministério. Senhor, nós queremos viver o Evangelho, mas viver acima de tudo o poder de Deus prático, sendo derramado sobre a igreja, pessoas sendo curadas. Existem pessoas que nós vamos orar que elas não vão receber a cura? Existem, por inúmeros motivos, que não me cabe agora aqui detalhar quais são as possibilidades de por que uma pessoa às vezes não é curada instantaneamente. Existem milagres instantâneos, existem milagres que são processos que vão acontecer, existem milagres que são impedidos pela falta de perdão, pela uma pessoa que está debaixo de desobediência, pela falta de fé, que é a incredulidade, enfim, tem muitos motivos. Mas o nosso papel é orar. E por estarmos debaixo dessa oração, dessa visão, nós também temos visto pessoas sendo curadas. Nós também temos visto os testemunhos. E a gente só vai ver se a gente pode ser o instrumento de Deus. Então, voltando aqui, faça a sua parte. Ore, seja oportuno. Está ministrando para alguém que é doente, ministra cura. Sabe? Anda com seu óleo ungido dentro da sua bolsa. Anda com seu óleo ungido aí. Eu ando com meu óleo ungido, eu tenho a mochila das crianças, ele anda comigo. Por quê? Porque eu nunca sei a hora que eu vou precisar orar por alguém. Na rua, numa fila, sei lá, onde quer que seja, numa visita que a gente vai fazer. Então eu preciso estar preparada, e assim também você. Seja oportuno naquilo que você vai ministrar. Essa pessoa perdeu um ente querido, então ministre sobre isso. Seja oportuno de linkar aquilo que a pessoa está passando com a oportunidade de evangelizá-la. Por exemplo, gente, você vai falar num velório, alguém perdeu seu familiar. Poxa, é um momento muito oportuno para você falar sobre salvação, sabia? Como que eu falo de salvação no velório? É simples. Olha, gente, aqui é o fim da vida de todos. Quem está vivo aqui agora está tendo oportunidade, mas quem morreu já foi, já era. Morreu, segue-se o juízo. Mas você está vivo. Se você está vivo, então hoje é o dia da tua salvação. Então, todos os momentos, eles nos permitem falar da salvação de Jesus. Momento de morte, momento de divórcio, momento de perda, momento de crise financeira, momento de crise conjugal. Todos os momentos nos permitem falar da salvação. Basta que nós aproveitemos muito bem as oportunidades. Qualquer ocasião vai nos dar oportunidade para falar do amor de Jesus. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém? Você está conseguindo captar? Então, olha só. Aqui no livro tem algo muito interessante para quem não sabe. Você está, de repente, chegando aí na nossa penúltima live da série Esforça-te para Ganhar Almas. A nossa série é inspirada nesse livro aqui, tá? Que é o livro do Orlando Boyer, Esforça-te para Ganhar Almas. Eu sei que está invertido para você a tela, mas o nome dele é Esforça-te para Ganhar Almas. Depois, se você puder ler, leia, porque ele é muito edificante. A gente está semanas falando dele aqui, tá? Então é muito edificante mesmo. Para mim foi extremamente edificante, foi um marco mesmo. Então, aconselho, sempre estou aconselhando aqui, trazendo leituras para você. A Kelly disse assim, amém. Uma vez precisei orar por uma pessoa na célula. Ela estava com uma dor
com muita dor de cabeça. E ela foi curada na hora. Glória a Deus. Só vai acontecer um milagre se você orar. Gente, é por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus, né, que Deus tem nos derramado, espírito, não é de covardia, mas é espírito de poder, amor e moderação. Você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, você precisa ser instrumento. E lá em Apocalipse também diz que não entrarão no reino dos céus os tímidos. O que é o tímido? É aquele que não tem coragem. É aquele que se acovarda, é aquele que enterra os seus talentos. Esse é o tímido. Então não é o tímido no sentido de, ai pastor, eu sou tímido, eu não vou herdar o reino dos céus, calma, não é isso. Não é o tímido no sentido de perfil, mas é no tímido de pessoas covardes, pessoas que enterram o seu chamado porque elas não têm coragem. Essas pessoas, elas estão desagradando a Deus com as suas atitudes, tá? Então, a gente tem que fazer isso mesmo, Kelly. É isso que a gente tem que fazer. Fazer a nossa parte, tá certo? Vamos lá, então, continuar aqui, presta atenção. Lá no livro nós temos uma história muito interessante, que é a história de um homem que ele aproveitava todas as oportunidades para ganhar pessoas para Jesus. E aí ele estava tentando evangelizar alguns pescadores. Presta atenção nessa história, achei interessante. Ele estava tentando evangelizar alguns pescadores e olha como é interessante como você pode aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus para alguém. Ele estava tentando evangelizar alguns pescadores, ali investindo na vida daqueles homens, falando de Jesus para eles, mas tinha um pescador lá que o cara era muito brabo, o cara era muito uma pessoa que sempre dava desculpas, né, para não entregar a sua vida para Jesus. E sempre fugia do assunto. E aí chegou um dia, ele chegou perto daquele homem, ele falou assim, fulano, né, parece que era João o nome do homem, seu João, tudo bem? Seu João, me diga uma coisa, qual é o peixe aqui que é mais difícil de pescar? Porque ele é meio fujão, ele é meio bravo e tal. Aí ele falou lá o nome do peixe, parece que era barbo o nome do peixe, não lembro, tá? Que eu não entendo de peixe. Enfim, ele falou o nome do peixe lá, barbo, eu acho que é esse. Enfim, quem entende de peixe vai rir se eu tô falando errado, mas tudo bem, não tem problema. E aí ele falou assim, pois é, fulano, não seja um barbo, não fuja de Jesus. Então ele usou aquela situação para quê? Uma linguagem que aquele homem entendesse, porque a gente não adianta falar uma linguagem que as pessoas que você está tentando alcançar não vão entender. Não adianta você falar bonito e não alcançar o coração das pessoas, não adianta. Não adianta falar difícil e as pessoas não serem tocadas. Então você precisa falar a linguagem que as pessoas vão entender. Você vê que Jesus fazia muito isso, né? Jesus usava a linguagem da época, de coisas que eram conhecidas pelas pessoas da época. Talvez hoje, quando você lê a Bíblia, você não entenda, né, algumas parábolas, mas as pessoas da época elas conseguiam compreender porque se tratava do assunto delas, da atualidade delas. Hoje, talvez, se fosse, né, falaria de Instagram, de WhatsApp, de coisas que são relacionadas à nossa época. Então, você precisa falar o quê? Conforme a realidade. Você tem que aproveitar as oportunidades e ser oportuno mesmo. De pegar aquela situação e trazer aquilo para a compreensão daquela pessoa. Então, achei interessante essa história desse evangelista, que ele usou justamente essa situação aí para falar assim, olha, não seja esse peixe aí. Porque aí nessa hora o pescador conseguiu entender, eu tô sendo um barbo. Eu tô sendo esse peixe aí que foge. Aí ele começou a se colocar no lugar de quem? Do peixe, no lugar de Jesus. Está tentando alcançá-lo, ele está fugindo. E lá no livro conta que esse homem depois entregou a vida dele para Jesus. Porque ele conseguiu compreender quem ele estava sendo dentro da realidade que ele vivia. Olha que coisa interessante. Então, é exatamente isso que nós estamos trazendo aqui para você. É exatamente essa visão, é você trazer de uma forma oportuna, de uma forma estratégica, de uma forma clara. Mas, pastora, Jesus era estratégico? Sim. Você vai perceber ali na história da mulher samaritana. Quem lembra da história da mulher samaritana? E muitas outras, eu só usando essa como exemplo. Mas você vai ver do início ao fim do ministério de Jesus extremamente estratégico, sábio. Porque ele era dirigido pelo Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, Jesus, você vê ele ali, os discípulos vão atrás de comida, Jesus fica ali naquele local, ali ao meio-dia, em volta daquele poço. E quando a mulher samaritana chega lá para pegar água, naquele horário, né, impróprio para isso, mas Jesus sabia que ela estaria lá, Jesus sabe todas as coisas, ele é onisciente. Quando ela chegou lá para pegar água, ele chegou falando para ela assim, olha mulher, entrega a tua vida aí, entrega teus caminhos, muda a tua história aí, mulher, não sei o que. Ele chegou falando isso, olha, você vai pro inferno, mulher. Ele chegou falando isso para essa mulher? Não, o que ele falou para ela? Ele disse assim, mulher, dá um pouco d'água, você pega água para mim? Ele foi o quê? Estratégico. Ele usou aquela situação para puxar assunto com aquela mulher. Que até então ele não conhecia ela. Aí ela olha para ele que é judeu e fala assim, mas tu que é judeu tá me pedindo água? Como assim? Né? Como é que você tá falando comigo? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam.
Havia uma rixa muito grande, né, de anos e anos e anos, historicamente falando. E aí simplesmente ele usa aquela situação o quê? Para com muita estratégia, muita sabedoria de Deus, ele conseguir alcançar o coração daquela mulher. Aí ela foi falando de lá e falava daqui: ah, mas se você soubesse quem está te pedindo, você que pediria água para mim. E essa água você não vai mais, se você bebesse dessa água, você não teria mais sede. Ela falou: como assim? Sabe que você é maior do que Jacó e tal? Aí ele vai entrando, aí ele vai se apresentando, aí ele vai falando, aí ele vai ministrando. Por quê? Porque ele aproveitou uma oportunidade. Quem é comunicativo por natureza sabe muito bem fazer isso. Mas se essa não é a sua realidade, assim como não é a minha, eu não sou comunicativa por natureza, eu estou aqui. Deus tem me transformado, tem me lapidado dia após dia. Mas eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa geralmente mais tímida, mais calada. E eu entendo a dificuldade quando a gente tem de chegar para evangelizar alguém, mas aproveite, olha, as oportunidades. Você está num ambiente que é uma fila de banco, né? Vamos pegar aqui o exemplo da fila de banco? De repente a pessoa está na sua frente e fala assim: ixi, tá demorando muito. Aí você vai puxar um assunto que tem a ver com o que está acontecendo. Olha, você viu a notícia tal, você já vai conversando. E você vai aproveitando essa situação que é para ir apresentando Jesus para essa pessoa. E estrategicamente, assim como Jesus fez. Olha que maravilha, olha que coisa legal. Gente, e aqui, cada vez mais com a prática, você vai se tornando perito, assim como Jesus foi perito em comunicar o evangelho, você também vai, porque você vai praticando, você vai estando atento, você vai estando sensível às oportunidades. Você agora está ligado, você não está ali à toa, né? Você está ali conectado. Senhor, me dá uma oportunidade aí que eu vou entrar e eu vou falar do teu amor, de uma forma que é muito estratégica. Então, olha só, aí lá no livro tem uma outra história interessantíssima, que é a história do D.L. Moody. D.L. Moody, ele tinha feito um voto com Deus. E a gente já falou muito, né, que a respeito de D.L. Moody, inclusive, já, se você tá com... Quem é D.L. Moody? Pesquisa a história dele, porque, gente, é maravilhosa a história de D.L. Moody, é muito inspiradora. Coloque no Google lá D.L. Moody. Tem um livro chamado Heróis da Fé, tem gratuito ele no Google. Se você colocar Heróis da Fé PDF, você vai baixar esse livro. Pense num dos melhores livros que eu já li. E lá uma das histórias é de D.L. Moody, tá? Mas aqui nesse momento específico, D.L. Moody, ele faz um voto com Deus. Quando ele entrega sua vida para Jesus, ele tem o seu chamado, ele foi um grande evangelista, D.L. Moody. Ele faz um voto com Deus, ele diz assim: olha, Senhor, todos os dias eu não aceito passar um dia sem que eu fale de Jesus para alguém. Ok, ele fez esse voto. E a história, ele cumpriu, tá? E a história de D.L. Moody inspirou outras pessoas a fazer esse voto também. E aí no livro conta a história de um homem que foi inspirado por esse voto de D.L. Moody. Ele também fez o voto dele, falou assim: olha, eu também vou fazer um voto de não vou passar nenhum dia sem falar de Jesus para alguém. E aí, sabe o que ele fez? Ele, no início, ele não tinha muita prática. Gente, tudo que a gente começa com dificuldade. Nós temos que tirar da nossa visão essa ideia de que a gente tem que começar grande, a gente tem que começar 100%. Não. O principal passo é o primeiro passo que você dá. Tá com dificuldade, eu não sei muito bem como fazer, eu não sei como ganhar almas para Jesus, eu não sei como, sabe, aproveitar as oportunidades, eu sou tímido, tímida. Mas começa a praticar. E esse homem começou, né, mesmo com dificuldade, e tinha dias que ele esquecia de falar de Jesus para alguém. E aí nessa época, não é nossa época, tá? Que tem WhatsApp, que tem internet, não. Era época muitos e muitos anos atrás. Então o que aconteceu? Nesse cenário aí, ele teve situações que o livro narra que ele já ia deitar para dormir e lembrava: caramba, não falei de Jesus. E agora? E aí ele colocava a roupa dele de novo, se levantava. A Cláudia está dando boa tarde aqui, boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda. Ele se levantava e ele saía para as ruas para procurar uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. Só ia dormir depois que ele falasse. Gente, isso é maravilhoso. E aí, com o tempo, ele foi o quê? Foi ficando cada vez mais natural. Ele já não esquecia mais, porque fazia parte da vida dele. Hábito é aquilo que você pratica com habitualidade. Isso que é hábito. No início não tem hábito, é normal. No início você não tem hábito de falar de Jesus, mas quanto mais você praticar, e por isso que eu digo, a prática é o grande diferencial. Se você pegar, assistir toda essa série de lives, tá? Quem perdeu, volte lá no feed, assista todas as séries de lives que nós temos. Esforça-te para ganhar almas. Essa é a 7ª live dessa série. Você assistiu tudo, mas você não colocar em prática, não vai te servir para muita coisa. Vai no máximo ficar aqui na tua memória, alguns dias depois você vai esquecer, e aí pronto, já era. Mas se você começa a colocar em prática, você começa a, sabe, a praticar aquilo que a gente está falando aqui para você, você vai ver grandes resultados, grandes coisas acontecerem. E aí, gente, esse homem, inclusive, foi ele que usou aquela estratégia que eu disse para você do Novo Testamento. Quem lembra dessa estratégia do Novo Testamento? Que ele comprou aqueles... eu esqueci o nome, é como se fosse um folder,
o Novo Testamento, o livrinho, né, um livreto do Novo Testamento. Ele comprava vários, que é super baratinho, inclusive você pode adquirir na Sociedade Bíblica. Ele colocava na bolsa dele esses livretos, ele começou a utilizar isso como uma oportunidade de evangelismo. Quando ele se aproximava de alguém, ele puxava o assunto e tal, conversa vai, conversa meio, e falava assim, olha, eu quero te dar um presente, você quer um presente? Ah, eu quero. Olha, eu tenho esse livro aqui, Novo Testamento, para você. Você se compromete a ler 1, 2 capítulos por dia? Se você se comprometer, eu quero te presentear com esse livreto aqui. E a pessoa se comprometia, gente, e ele testemunhou que muitas foram as pessoas que entregaram a sua vida para Jesus através do poder da palavra. Não tem nada mais poderoso do que a própria palavra de Deus. Ele não está ali de repente falando diretamente, mas a palavra está ministrando no coração daquela pessoa. E é uma palavra que não volta vazia, é uma palavra regada de oração. Então ele que adotou essa estratégia, né, que eu até trouxe aqui numa das lives como uma estratégia muito interessante, eu achei muito legal, né, uma estratégia muito interessante de você trazer esses livretos. Inclusive eu não tive a oportunidade de ir na Sociedade Bíblica nas últimas semanas, mas na próxima oportunidade que eu tiver eu quero implantar essa estratégia, colocar sempre na minha bolsa para utilizar isso como oportunidade de propagar o amor de Jesus para pessoas que às vezes a gente encontra rápido, que a gente não vai encontrar de novo, mas vai ficar uma semente no coração dela, sem dúvida nenhuma. E você pode ser esse instrumento. Você pode adotar esse tipo de estratégia que vai auxiliar você mesmo que você seja tímido, mesmo que você não saiba muito bem o que falar, mesmo que você ache que não tem muito domínio da Bíblia, você simplesmente pode usar o seu testemunho e falar assim, olha, Jesus também tem mudado a minha vida, Jesus é bom. E você, gente, você não precisa, sabe, achar que você precisa ter, se você, claro, tiver conhecimento bíblico, ótimo, é muito melhor, mas se você não tem, não se sinta incapaz por isso, você vai precisar todos os dias meditar na palavra, buscar, porque isso faz parte do teu hábito diário, mas muito mais do que isso é você começar a praticar um pouco todos os dias. É você começar a colocar essa semente no coração das pessoas, a semente do amor de Jesus no coração das pessoas. E, inclusive, lá no finalzinho do livro, ele testemunha a história de um policial, esse homem que eu estou dizendo para você, que usava, né, que assumiu esse voto igual do D.L. Moody, que usava o Novo Testamento como um instrumento de evangelismo. Ele, um dia, o Espírito Santo falou ao coração, ele estava sensível, né, para ouvir a Deus. E o Espírito Santo falou ao coração dele, te aproxima daquele policial, imagina um policial, né, quem sabe uma aparência ali fechada, carrancuda, sério, te aproxima dele e fala do meu amor. Só Deus conhece o coração das pessoas. E ele foi obediente, com dificuldade. Meu Deus, o que eu vou falar para esse policial? E ele se aproximou lá do policial, e ele puxou o assunto, foi estratégico, foi oportuno, conversa vai, conversa vem. Ele foi falando do amor de Jesus e no final ele presenteou aquele policial com o Novo Testamento. Alguns meses depois, quando ele voltou naquelas redondezas, ele soube lá com os conhecidos dele de uma igreja local que tinha lá próximo, na qual ele tinha ido pregar, se eu não me engano. Aquele pastor foi testemunhar que aquele policial entregou a vida dele para Jesus e não somente entregou, como trouxe outros policiais também que entregaram a vida para Jesus e que estavam congregando naquela igreja. Querido, que história linda! Mas isso só acontece quando nós nos permitimos ser usados por Deus. Se a gente viver uma vida covarde, nós nunca vamos ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Nós nunca vamos ver pessoas salvas. Nós nunca vamos acreditar que Deus pode usar a nossa vida. Deus pode, querido, usar a sua vida de uma forma tão simples. Basta que nós sejamos sensíveis à voz de Deus e possamos obedecer e colocar em prática. Porque é Ele que faz a obra. É Ele que convence, tira esse peso de você, de falar assim, se eu falar do amor de Jesus e a pessoa não entregar a vida para Jesus, Ele não está na sua competência isso. Você não pode puxar algo que não é da sua responsabilidade. A sua responsabilidade é lançar a semente. Agora, se o coração dessa pessoa é uma terra boa, não depende de você. E aquilo que Deus vai produzir no coração dela também não está no seu controle. Você precisa fazer a sua parte, tá certo? E aí ele testemunhou nesse livro que ele percebeu, através desse evangelismo pelo Novo Testamento, que não há nada mais poderoso para ganhar almas do que a própria palavra de Deus. Eu quero encerrar essa live lendo o texto que eu já li em uma das lives aqui para você, que é o texto que chama O Valor de uma Alma. Esse texto está no finalzinho do livro, tá? Aqui, ó, esse textinho aqui, bem no finalzinho do livro. E eu quero ler ele com você agora para nós encerrarmos. Aqui é a nossa última live de conteúdo, tá? Da série. Mas amanhã eu quero deixar uma missão para você. Amanhã vai ser a nossa live de encerramento, mas vai ser uma live de testemunhos. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, clique aqui no link da nossa bio. Na bio do nosso Instagram você vai ver lá, grupo de WhatsApp. É só isso. Clique lá, você vai ser direcionado para o grupo. Lá eu vou gravar um áudio daqui a pouco. Quando terminar a live aqui, eu vou gravar um áudio, vou mandar lá, convocando pessoas que participaram. Talvez você não assistiu a live, todos os vídeos da série, você assistiu 1, 2, 3, mas eles trouxeram para você
um despertamento? Você começou a colocar isso em prática? Você já tem algum testemunho para compartilhar? Eu vou passar lá no grupo para que você possa já levantar a sua mãozinha e falar assim, olha, pastor, eu tenho testemunho para compartilhar, olha, aconteceu isso, olha, eu tive tal experiência, olha, isso me avivou, me ativou, e você já vai pontuar que você é uma das pessoas que quer testemunhar. Aí a forma de testemunhar é que a gente vai combinar juntos, né? Se você vai testemunhar por áudio, por escrita, sei que tem gente que é tímida que não vai querer aparecer na live, eu gostaria inclusive que você aparecesse, tá? Então se você é essa pessoa que vai aceitar esse desafio aí de aparecer aqui na live para testemunhar, vou ficar muito feliz, tá certo? Porque amanhã você vai aparecer, vai chamar aqui para aparecer na live, eu vou liberar e você vai dividir a tela comigo, você vai testemunhar em poucas palavras, é claro, o que Deus operou na tua vida e trouxe despertamento nesses últimos dias da série. Essas semanas, né? Que dias não, semanas que nós tivemos aí a respeito da série. E se você, mas eu sou muito pastora, quero testemunhar, mas eu sou tão tímida, eu tenho vergonha de aparecer na live, eu gostaria que você aparecesse, de verdade. Mas se por acaso você quiser testemunhar e não tiver coragem de aparecer na live, você vai gravar um áudio no nosso grupo de WhatsApp, testemunhando, e eu vou colocar o áudio aqui para que as pessoas possam ouvir. Ou então você vai mandar por texto, tá? E a gente vai ler aqui e compartilhar com as pessoas. Mas vai ser uma live de testemunho. Gente, vai ser precioso, porque nós vamos entender aquilo que Deus está fazendo, não é só na nossa vida, na vida de outras pessoas que estão aqui também, que estão acompanhando, que estão participando dessa live, que estão sendo edificadas. Vamos finalizar essa live de hoje lendo esse texto para você? Acho que alguns podem já ter visto alguma live que nós já lemos uma vez, mas a maioria talvez não. Então eu quero compartilhar com você agora. O tema desse texto é o valor da alma. Havia na Exposição Mundial em Chicago um lugar no edifício de fabricantes de artes liberais, na exibição de Tiffany, onde não se podia chegar nem de dia nem de noite por causa do grande número de pessoas que o cercava. Fui lá diversas vezes, mas só consegui olhar por cima da multidão. Qual seria o motivo de tanto interesse? Toda a atenção voltava-se para um cone de veludo roxo que possuía em seu vértice um diamante de preço quase incalculável. Compensava todos os esforços vê-lo, mas nunca me lembro de tudo isso sem ter a recordação de que a alma do mendigo mais pobre da rua ou da mulher caída e mais desprezada vale infinitamente mais do que 10.000 joias iguais àquela. Gente, presta atenção nessa reflexão aqui para a gente encerrar a nossa série, e amanhã nós vamos abrir para testemunhos. Presta atenção. Qual é a reflexão aqui que ele traz para a gente, que o escritor traz? Ele foi num local, um local de exibição de artes, e ele viu pessoas se espremendo para conseguir ver algo que estava sendo exposto ali. Sabe o que estava sendo exposto? Tinha um cone, né, de veludo roxo, e no vértice desse cone, ou seja, nessa pontinha aqui do cone, tinha um diamante imenso. Imagine o valor incalculável desse diamante. E as pessoas se amontoavam, né, vinham aos montes para tentar, e ficavam lá contemplando aquilo, a beleza daquele diamante, a preciosidade daquele diamante, que coisa mais linda. E elas, né, algumas saíam, outras entravam, e todo mundo queria ver aquela apresentação naquele museu de arte. E quando o homem viu essa situação, esse homem, ele fez uma reflexão com ele mesmo, de que o valor de uma alma vale muito mais do que 10.000 diamantes daquele. Às vezes nós, como seres humanos, valorizamos não necessariamente aquilo que Deus valoriza. Às vezes a nossa preocupação maior está em despender esforços, de gastar a nossa vida, não necessariamente naquilo que Deus gostaria que nós estivéssemos gastando a nossa vida. Você pode ter um trabalho, assim como eu imagino que você tenha. Você pode gastar esforços fazendo muitas coisas, mas nunca se esqueça daquilo que mais é precioso para o Senhor. E o que mais é precioso para o Senhor são vidas. Não ache, mas Senhor, eu cantei no Coral das Mulheres. Senhor, mas eu fiz uma peça, uma dança, uma apresentação tão linda. Gente, isso tudo pode ser muito bonito, mas nada é mais precioso do que você gerar frutos e frutos que permanecem para o Senhor. Senhor, mas eu ia para a igreja na chuva. Mas eu congregava fielmente. Isso tudo é importante para mim e para a sua fé. Mas por que motivo você está sendo cheio do Espírito Santo? Se não para que outras pessoas sejam alcançadas. Então nós precisamos entender o que realmente Deus valoriza. Deus valoriza pessoas. Deus valoriza pessoas. E nós precisamos ser esse instrumento de bênção sobre outras pessoas. Então essa série, ela veio para nos despertar nesse sentido, para que nós possamos ser esse instrumento para o Senhor. Para que a gente possa, sair desse lugar de confortável que a gente está, de somente ir e voltar da igreja para casa e achar que a gente está abafando espiritualmente, porque a gente não está, não. A gente não está.
fazendo nem aquilo que o Senhor esperaria que nós estivéssemos fazendo. Porque o mínimo, querido, que nós podemos fazer é retribuir o amor de Deus através de outras pessoas que vão ser alcançadas através da nossa vida. Você está conseguindo compreender? Então essa série veio para nos ativar. É uma série ativacional. Esforça-te para ganhar almas. Seja você um ganhador de almas. Seja você alguém que para de dar conversa fiada para as distrações do diabo na tua vida, de fofoca, de briga, de confusão, de um monte de coisa, e foca naquilo que é essencial. Foque, querido, em ser um instrumento de Deus. Foque em causar um estrago no inferno, em tirar pessoas da mão do diabo e trazer para o reino de Deus. E você pode ser instrumento. Você pode fazer isso na sua simplicidade, na sua humildade, naquilo que você sente incapaz, com um pouquinho que você sabe das coisas de Deus, você pode fazer isso. Você pode, se você quiser, você pode. Porque Deus, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Os maiores ganhadores de almas não são aqueles que têm os maiores conhecimentos. Não são aqueles que têm o intelecto mais... fulano é intelectualmente é um estudioso, é isso. Não, queridos, os maiores ganhadores de almas são aqueles que se dispõem. Esses são os maiores ganhadores de almas. Com pouco que você tem, se disponha. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando aqui essa live. E amanhã eu quero os corajosos aqui. Esse desafio é para você. Pastora, eu tenho vergonha de aparecer na live. Se esforce, querido. Apareça, venha dar o seu testemunho. Testemunho ativa a fé das outras pessoas. Você tem um dever de testemunhar. Coisas que Deus faz na nossa vida, eu tenho o dever de testemunhar. Porque senão eu estou interrompendo as bênçãos de Deus. Deus te abençoou, então faça a sua parte, testemunha. Eu vou passar agora lá no grupo de WhatsApp nosso, esse áudio ativando você. E eu não quero estar sozinha amanhã aqui na live, tá, gente? Se eu estiver sozinha, eu vou estar. Eu não vou arregar, não, vou estar aqui. Mas eu espero muito que pessoas estejam aqui para testemunhar, junto comigo, tá certo? Amanhã eu vou testemunhar do que Deus fez nesse período de tempo no qual eu fui ativada nessa área. Eu quero também ouvir o seu testemunho, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Vamos almoçar, que eu tô com fome. E eu creio que você deve estar almoçando, ainda vai almoçar agora. Espero que a gente tenha se edificado nessa tarde de quinta-feira. E amanhã eu aguardo os corajosos aqui, pra gente poder compartilhar o que Deus está fazendo, tá bom? Se você não for, de repente, não vou aparecer, não vou nem aparecer na live, que a pastora vai me constranger. Gente, eu não vou constranger ninguém a aparecer aqui, tá? Quero que você esteja aqui acompanhando, mesmo que você não apareça. Mas eu espero que tenham pessoas que possam testemunhar. Eu sei que tem pessoas que podem testemunhar. A Eli Caetano disse assim, a Cíntia Hanna disse amém. A Eli Caetano disse, glória a Deus por sua vida, pastora, estou aprendendo muito. Que bênção, que felicidade. Eli Caetano, isso nos motiva a continuar, porque não é fácil, mas Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e não existe nada melhor do que fazer aquilo que está alinhado com o propósito de Deus na nossa vida, tá certo? Estarmos aqui é estar cumprindo o propósito de Deus, aquilo que Deus nos separou para fazer. Então, muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu quero agradecer nominalmente algumas pessoas para a gente poder encerrar a nossa live. A Kelly, a Eutiane. Olha, a Tiane tá por aqui. Ela fica caladinha, mas ela tá por aqui. A Cíntia Hanna, Sandra Eval, Jáfia Alves, Joelma Bastos, Eli Caetano. Outras pessoas que entraram, saíram, passaram por aqui. Às vezes não ficam até o final. Depois você pode assistir no feed, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Amanhã eu te espero aqui, tá? Vamos encerrar essa série com chave de ouro, com esses testemunhos. Vai ser uma bênção. Eu tenho certeza, vai dar certo, vai dar certo. Vou passar a mensagem agora lá no grupo, tá? Deus abençoe a sua vida. Nos vemos então amanhã.